Então, agora nós vamos fazer a prece de agradecimento, tá bom? Nós vamos elevar o pensamento a Deus Jesus e agradecer pela oportunidade de participarmos dessas discussões, que muito ajuda as mediunidades, para nós podermos viver melhor com a mediunidade e trabalhar com ela e auxiliar e amparar. Agradecemos aos irmãos presentes, desencarnados, e aos encarnados. Aos encarnados também agradecemos a presença dos instrutores e seus aprendizes e dos nossos irmãos, mentores que nos envolvem nos seus recursos, nos inspirando e nos ajudando aqui nas movimentações para os tratamentos e os passos espirituais. Desde logo pedimos aos nossos irmãos, mentores, que possam ir à casa de todos os participantes do nosso grupo, não só dos que estão na live, mas que todos recebam a ajuda que necessitam, especialmente os desencarnados. Graças a Deus. Graças a Deus e a Jesus. Então é isso aí. Como eu sei que todo mundo aqui está careca de ler o Livro dos Espíritos, nós vamos começar uma pergunta muito simples. Você sabe como distinguir uma pessoa que está encarnada com compromissos e outra que é missionária? Se você não sabe, a palavra deve te indicar alguma coisa, você diga para nós. Por exemplo, a Sônia, que está com a câmera desligada, ela vai ligar a câmera e o microfone e dar a opinião dela. Por exemplo, compromisso e missão. O que você acha, Sônia, que tem de diferente uma da outra, ou se é a mesma coisa? Para mim, eu vejo da seguinte forma, que o compromisso é quando é algo que se torna obrigatório. E a missão é quando você se doa de coração, na minha visão, entendeu? Tá bom. Nós estamos falando de missionários, né? E de compromissos que nós temos quando viemos para cá reencarnar, tá certo? Então tá bom. Não esqueçam que nós somos médiuns e estamos discutindo as questões dos espíritos, tá? Do espiritismo e do cristianismo. Tá bom? Quem mais? O Edson tá doido para falar, que eu tô vendo ali. Ó. Olha lá. O que você acha, Edson? Ajudem-nos. Acho que tá falhando lá um pouquinho. Edson, tudo bem? Eu penso que a missão é mais ou menos o que a gente combina antes de encarnar. E a gente já vem na Terra para fazer algumas coisas, já resgatar os erros anteriores, né? Essa é a minha visão. Compromisso e missão. Quem mais? Você sabe que vocês têm aí um recurso de poder apertar aí uma mãozinha para poder falar. Tem um outro que é para você escrever. Eu não sei usar nenhum deles, tá? Mas tem. Quem sabe como fazer, puxa vida, pode fazer, tá? Cris, a Cris. Oi, Cris, agora tá alimentada. Eu acredito que, assim, missão é o que a gente tem que fazer, o nosso propósito. E, assim, comprometimento é o que a gente tem que ter para cumprir a nossa missão, para poder fazer. Tá bom. Quer alguém mais? Então, vamos lá. O principal é a gente saber o caráter, né? Como se descreveria um missionário. Tá? Os missionários, eles são muito importantes para a humanidade. Bom, como a gente está falando da Terra, né?
a humanidade da Terra, ela tem a visita de vários missionários durante a história do mundo. Então, eu vou ler para vocês um pedacinho e ver como é que fica aí o entendimento, tá bom? Vamos lá. Eu sei que vocês estão careca de ler o Livro dos Espíritos, então vai ser fácil para todo mundo aí. Questão 575 do Livro dos Espíritos. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, conforme a ideia associada a esta palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente uma missão na Terra? Resposta: pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso a que conduz os seus semelhantes. Um missionário, ele tem como característica fazer grandes coisas, edificantes, evidentemente, e também ele tem a característica de conduzir seus semelhantes, conduzir a humanidade para um progresso, né? O progresso, olha só a resposta de novo, pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso a que conduz os seus semelhantes. A gente tem que lembrar que progresso aqui novamente, falando de espiritual, tá? Tá bom? Porque muita gente progride financeiramente, tá? O objetivo dos trabalhos mediúnicos, do entendimento sobre o espiritismo, o objetivo principal está muito longe de você melhorar sua condição financeira. No entanto, é claro, é sabido que muitas coisas que na nossa vida não dão certo têm influência de espíritos que querem nos prejudicar, tá? Então, quando você cuida desses assuntos, auxiliando e socorrendo esses irmãos, a sua vida também entra em um certo ritmo, em um certo eixo. Por isso que a gente diz que depois que a gente começa a trabalhar, a gente vê as coisas com outros olhos e a gente reage aos problemas da vida de forma diferente. A gente, ao mesmo tempo, então, que tem a resignação, né? Não fica mais reclamando das coisas da vida, dos problemas. Ao mesmo tempo, então, que você exercita a resignação, por outro lado, você também tira os obstáculos. Porque, evidentemente, é o seguinte, se você já deve ter trabalhado bastante na mediunidade, o suficiente para saber que vários espíritos estão conosco, atrapalhando a nossa vida, porque estão nos cobrando de problemas que nós causamos a eles. E muitas coisas são por problemas que nós causamos financeiro. Nós demos golpe nas pessoas, nós os roubamos, nós os assassinamos, tudo isso lá para trás, bem longe. Esses espíritos, nós temos dívida com eles, nós temos que acertar as contas, tá? E a única possibilidade de você acertar conta com um cara que está desencarnado é através de mediunidade. Pensa bem, se você aceita que há o mundo espiritual e que quando nós desencarnamos, a maioria de nós não vai para colônia nenhuma, fica por aqui, tratando de assunto material, certo é que você reencarnando e estando aqui na carne, espíritos desencarnados vão nos localizar. Quer seja pelos fluidos, pela ajuda que eles recebem quando se aproximam do encarnado, né? Ou esses casos de espíritos que são nossos credores. De qualquer forma, credores, tá? Agora você imagina o seguinte, o camarada está te procurando há 450 anos, desde quando você roubou a terra dele, tá bom? Roubou a terra dele, matou todo mundo, porque houve época que era assim, era terrível, mas era assim.
Então, eu estou escutando o cachorro do Edson lá no fundo, ou do vizinho. Então, olha só. O cara está desencarnado há 450 anos procurando por você, porque ele nem sabe ainda que você está encarnado. Ele está te procurando no mundo espiritual. Aí, por conta de algumas situações aí de fluidos psíquicos do passado, ele te localiza. Se ele te localiza e atrapalha a sua vida, se você não tiver mediunidade ou não participar de reunião mediúnica, você vai passar a encarnação inteirinha com problema, sem saber o que aconteceu. Por que eu tenho tanto problema? Por que as coisas não dão certo? Por que meus negócios não dão certo? Por que eu tenho problema de saúde? Né? Todo mundo tem problema de saúde. Mas por que meus problemas de saúde parecem que vêm do nada? Né? Eu tenho uma saúde de ferro, de repente, do nada, sem fumar, eu tenho um câncer no pulmão. Eu tenho um tumor na garganta. Eu tenho um tumor no cérebro. E assim por diante. Né? Eu sou uma pessoa calma, tranquila, não tenho nervosismo, mas eu sofri um aneurisma cerebral. Então você vai passar uma vida de sofrimento se você não tem conhecimento dessas coisas. Quando a gente vem para a Terra, nós temos compromissos. Os nossos compromissos, em primeiro lugar, são com Deus, tá? Com Deus e com Jesus. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus e que não são cristãos, né, quando estão encarnados, têm compromisso com Deus e com Jesus. Só que ele não lembra. Quem já é cristão há muito tempo não consegue reencarnar e passar essa vida sem se ligar a Deus e Jesus. É praticamente impossível. Porque ele já está nessa pegada há muito tempo. Os outros que não ligam muito para isso, porque não tiveram contato com essas coisas, pelo menos não profundamente, ou pelo menos não muitas vezes ainda. Então ele fica entre uma coisa e outra, misticismo, Deus e Jesus, a gente até tem gente que fala de Deus e Jesus, né? Mas esse negócio de fazer o que Jesus ensinou está fora de questão para ele, e assim por diante. Os nossos compromissos, primeiramente, são com Deus e Jesus. Segundo, nós temos o compromisso de progredir. Agora, veja que uma coisa leva a outra, tá? Quem tem compromisso com Deus e Jesus deve ter feito algum acordo, ou se comprometido, ou assinado um documento, ou feito um projeto de reencarnação. E ele fez isso, evidentemente, claro, antes de reencarnar, na colônia. Então lá ele conhecia isso tudo, porque todo mundo vai ter que ir para uma colônia. Mesmo o cara que não acredita em Deus e Jesus. Tá? Então é assim, ó, tem um monte de gente no planeta que não acredita no Deus único. Muito bem. O Deus único vai deixar de existir por causa desse cara? Não. Tem um monte de gente que não é cristão. Só que Jesus é co-criador do nosso sistema solar. Jesus vai deixar de ser o governador da Terra e de todo esse povo que vive aqui porque uma pessoa não é cristã? Também não. Então vai aí o livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Né? Mas a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que saber estudar para entender as coisas. Perceba bem, ultimamente, eu vou dar um exemplo, tá? Ultimamente está se falando muito sobre uma lei que está em discussão e um julgamento do STF sobre o aborto. Tá legal? E as pessoas, eu, como sou dirigente, tenho muitos conhecidos, tudo mais, um monte de gente me manda o WhatsApp perguntando o que eu acho. Quando não é espírita, eu fico na minha, tento ser educado, gentil e tudo mais. Quando é espírita, eu peço para a pessoa, com toda a liberdade que eu tenho, né, com o nosso grupo, eu falo com cada um, né, individualmente, e falo, você sabe como é a legislação, ou melhor dizendo, você sabia que já existe uma legislação antiga sobre aborto no Brasil? Você sabia que existe uma lei que protege e permite o aborto em certas circunstâncias? Eu sei lá, parece que se for, como é que fala? Se for estupro, se for um
um feto que não vai ter cérebro, que não tem cérebro. Tem algumas coisas lá, eu lembro disso aí. Então, pois é, já existe uma legislação humana no Brasil que fala sobre aborto. Muito bem. Aí eu estou falando com o espírito, tá? Aí eu digo para ele, você já leu sobre aborto no Livro dos Espíritos? No Livro dos Espíritos? Não me lembro, não. Não é que você não se lembra, você não leu. Porque é o seguinte, gente, no Livro dos Espíritos, assim como nos ensinamentos de Jesus, nós temos um leque gigantesco de situações da vida comum. Pode parar para pensar o seguinte. As coisas que você faz, ou que você está para fazer, se você pensar no ensinamento de Jesus antes de fazer, você vai achar um ensinamento de Jesus sobre aquilo. Então, por exemplo, eu estou pensando em denunciar, ou dar queixa, do camarada aqui do meu lado, que sexta-noite, sábado-noite, ele põe o som no último volume, do lado da minha casa, e chama os amigos tudo para tomar cachaça, e fazer churrasco, e torcer pelo Palmeiras, pelo São Paulo, seja lá por quem for. Estou pensando em prestar queixa desse cara. Tá bom, você está com raiva, você tem seu direito, né? Tá uma barulheira mesmo. Então tá. O que Jesus diria para você, nesse caso? Se você procurar, você vai achar ensinamento para te acalmar os ânimos. Tá bom? Aí você está lá na sua empresa, tem empresários aqui, tem pessoas que já tiveram empresa, tem pessoas que têm hoje empresa, e tem pessoas também que têm colegas da empresa que trabalham. Aí você descobre que uma pessoa que trabalha com você, ou que trabalha para você, foi em um cliente da sua empresa, e lá, essa pessoa que trabalha com você, pegou dentro da propriedade, quando foi fazer uma entrega, pegou lá alguma coisa insignificante, mas que não era dela. Tá bom? Como, por exemplo, como que a gente pode dar um exemplo? Um vaso de flores. Tá? Ele achou bonito lá uma orquídea, pegou a orquídea e levou embora. Tá certo? Cara, o dono da casa me chamou, filmou o negócio, eu vi lá o meu funcionário, ou vi lá o meu colega, ou eu vi lá, de alguma maneira, eu constatei no vídeo. Tá certo? O que eu faço com esse funcionário? Bom, primeira coisa, você vai se preocupar se o proprietário da casa chamou a sua empresa ou chamou você para resolver, o que você vai resolver com o proprietário da casa? Bom, quando você vai conversar com o proprietário da casa, você não sabe se ele é espírita, você não sabe se ele é judeu, você não sabe se ele é muçulmano, se ele é islâmico, se ele é Al-Qaeda, você não sabe de nada dele. Aí você vai na casa dele, encontra com ele, ou conversa com ele por telefone, e ele diz, olha, seu José, eu não tenho interesse nenhum em prejudicar a pessoa. Eu só quero a orquídea de volta. Tá bom, eu vou falar com o camarada. Aí você vai falar com o camarada, a Marli entrou, a Marli está participando. Oi, Marli, cadê a Marli? Acho que se ela não falar, não aparece na tela, né? Boa noite. Oi, boa noite. Oi, Di. Olha lá. Oi. Marli, tudo bem, Marli? Tudo bem, e vocês? Tudo joinha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, nós vamos retomar o seguinte assunto, tá? Para a Marli poder entrar no contexto. Tudo que você for fazer na vida, você tem que perguntar o que Jesus pensaria. Então, nós estamos falando de um cara que na sua empresa, seja seu funcionário ou seja um colega de trabalho, foi fazer uma entrega da sua empresa lá na casa de alguém, entrou no quintal para deixar o negócio na porta e levou uma orquídea embora do quintal do cara. Tá certo? E o cara que tem a câmera, filmou tudo, chamou você, ligou para você e você está lá conversando com ele. Nós estávamos nesse ponto. Aí você conversando com o cara, que você não sabe se ele é espírita, se ele é cristão, se ele é muçulmano, se ele é islâmico, se ele é do Hamas, não importa. Ele fala o seguinte, seu José, dona Maria, eu não tenho interesse nenhum em prejudicar o seu amigo ou seu funcionário, mas eu quero a orquídea de volta. Primeiro porque ela é minha e eu não tenho que dizer por que eu quero tanto aquela orquídea de volta, mas ela é minha. Foi minha mãe que me deu, mas ela é minha e acabou, não tenho mais que justificar nada.
o seu José, Dona Maria, vão dizer para ele, tudo bem, pode deixar comigo que eu vou ver se o funcionário, essa pessoa, ainda está com a orquídea, eu vou conversar com ele. Você vai lá, conversa com o cara está com a orquídea na casa dele, você vai com ele até a casa dele, pega a orquídea e devolve para o dono da orquídea, o dono da casa. Tá certo? Muito bem. Ó, aqui, seu Manuel, aqui sua orquídea de volta. Me desculpe, sinto muito. Lamento conhecê-lo nessa circunstância tão terrível, mas o que o senhor precisar fazer aí, precisar da minha ajuda, o senhor me fala. Falou, não, seu João, seu José e Dona Maria, eu só queria minha orquídea de volta, tá tudo certo, tá? Não sei o que a pessoa pensou, não interessa, tá tudo beleza. E você sai de lá da casa dele pensando o seguinte, eu não posso continuar com um funcionário desse na minha empresa. Afinal de contas, o cara furtou um cliente meu. Eu não posso trabalhar com um camarada desse do meu lado. Né? Eu sou o gerente da empresa, eu sou o chefe dele, resolvi o problema com o dono da casa, com o dono da orquídea, mas eu não posso ter um cara desse na minha empresa. Eu vou fazer uma queixa, crime contra ele, e vou pedir para instalar um inquérito e vou demitir o cara por justa causa. Certo? E Jesus diria o que para você? O que Jesus diria para você? Faça e ou dê para o próximo o que você desejaria que desse para você. Então é o seguinte, você não sabe o que acontece com o cara, você não sabe se ele tem cleptomania, se ele está passando por algum distúrbio, se ele está, sei lá o quê, se ele sofreu ali algum tipo de trauma, você não sabe nada sobre o cara, você só sabe que ele trabalha com você, seja seu funcionário ou colega de trabalho. Né? Se você tomar uma atitude dessa, de prestar queixa e demitir o camarada, ou avisar o seu patrão de que o fulano que trabalha com você fez isso, você está no seu direito material, você está no direito do homem, você está cumprindo a lei humana. Afinal de contas, o cara furtou uma coisa de valor irrisório, não tem nem valor, para dizer a verdade, porque quem é que vai comprar uma orquídea de um cara que aparece na sua porta vendendo uma orquídea? Dificilmente ele vai conseguir vender. E se vender, vai ter que vender muito mais barato do que no mercado. Então, quer dizer, é uma coisa que você fica pensando, mas por que o cara fez isso, né? Bom, de qualquer maneira, eu vou fazer uma queixa-crime, que eu sou o patrão dele, não admito esse tipo de coisa na minha empresa. O cara nunca teve problema na vida, vai ser instaurado um inquérito, ele vai responder um processo, vai ter que apresentar o vídeo do furto e ele vai ser condenado. E Jesus, como é que fica nessa história? Né? Primeiro, ele vai perder o emprego, né? Esqueci de falar isso, né? Vai perder o emprego e com um inquérito instalado na Justiça do Trabalho, ele vai perder todos os direitos do trabalho dele, do emprego. Segundo, a queixa-crime vai para frente, vai ser juntado provas e ele vai ter uma condenação criminal, porque ele furtou uma flor no jardim da casa de um cliente da sua empresa, ou onde você trabalha. Se você seguir o ensinamento de Jesus, você faria o quê? Tempo para respostar. O Edson está doido para falar, porque ele é empresário. Olha lá, dá para ver no óculos dele, atrás da lente, que ele está louco para falar sobre isso. O microfone está desligado, tá, Edson? A Sônia também, que já acabou o amendoim, ela pode ligar o microfone e falar. Eu, na verdade, eu não faria nada sem antes conversar com uma pessoa e saber por que ela fez aquilo, né? Primeiramente porque é meu funcionário e eu tenho que saber o que está acontecendo com a vida dele, diferentemente de uma pessoa que entra lá no meu estabelecimento e furta, né? Que uma pessoa que está trabalhando Está falhando lá. É que o Edson sofreu um assalto. Tem que saber o porquê que ele fez isso. Lá na empresa dele. Os caras o mesmo cara entrou 2 vezes na empresa, arrombou tudo lá, quebrou tudo, ele levou um monte de coisa embora, cara. E estava levando as coisas tudo na picape da empresa, encheu a picape e estava indo embora. Que é uma situação totalmente diferente daquela que eu disse agora. Né? É uma situação diferente. Então, já ocorreu isso comigo, quando eu era na GTS Silvânia,
um funcionário, furtou um... Tá cortando lá a internet do Edson. Furtava umas... E eu não demiti ele. Então, aí nós estávamos falando lá daquela legislação do aborto. Tá né? para ouvir agora? Dá. A gente estava falando também, antes disso, que a Marli não tinha entrado, Isso. sobre a legislação do aborto e do julgamento do STF, que está essa discussão toda aí, não sei o que lá, e as pessoas conversam conosco e a gente fala, mas você sabe como é a lei do Brasil em relação ao aborto? Ah, sei mais ou menos e tal, tem lá a questão do estupro, feto sem cérebro, aquela coisa toda, mas agora é diferente. Tá bom. O que o Livro dos Espíritos fala sobre aborto? Aí a gente tem que voltar para lá, né? Porque por isso que a gente falou que é ensinamento de Jesus. Então, muita gente está usando. Muita gente está usando. Muita gente está usando essa questão do STF, tá? Politicamente, para fazer passeata no Brasil, entendeu? Dos radicais de um lado e de outro, os radicais de um lado e de outro, das extremas das duas pontas, para fazer movimentação política, entendeu? Para ganhar voto para alguém, ou para depois se tornar aquele líder daquele movimento e ser candidato a alguma coisa. Estão usando a vida dos bebezinhos para ganhar politicamente alguma coisa. Fala, Edson. Edson? É porque o Livro dos Espíritos diz que o aborto é transgredir as leis de Deus, né? Salvo no caso, se estiver arriscando a vida da mãe. Aí se mantém a vida que já é presente, né? Isso está no Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Mas aí, no caso, nesse sentido de não provocar a vida da mãe, aonde entra a questão dele passar pelas provas e expiações? Não, a questão nossa é o seguinte, a questão que nós estamos dizendo é o seguinte, não é uma discussão filosófica do direito à vida do feto, não é isso. O que nós estamos discutindo é que as pessoas tornam uma coisa absolutamente política e muitas vezes elas perguntam para nós a opinião e elas não sabem que existe uma legislação já brasileira que defende o direito da mãe de fazer o aborto. Então, é a legislação humana, eu não estou dizendo que é certo ou errada, mas as pessoas discutem isso como se fosse assim uma coisa absurda, que saiu do nada e nem sabem que já existe uma legislação. E muitas vezes a legislação que já existe e que ninguém nunca discutiu muito sobre ela, tá? Ela pode até ser pior do que a que está fazendo agora. O que eu quero dizer? Que a gente não tem... Essa que já existe, ela tem uma abertura muito maior do que essa que estão falando agora, né? Muito mais casos estão cobertos por ela. Mas é isso que eu estou dizendo. Essa discussão filosófica não cabe para nós aqui. O que nós estamos discutindo é que tem gente que não sabe que já existe uma lei, não sabe o teor dessa lei, mas estão usando essa coisa toda como palanque político. E a gente acaba caindo nisso e não vai estudar. Então, vamos lá. O que a legislação humana fala e o que o Espiritismo fala, porque quem deu a informação no Livro dos Espíritos foi o Espírito Verdade, foi Jesus. Então, você tem situações em que há o risco da vida da mãe e ela está grávida, ela está gestante, então é necessário que alguém ali padeça, porque ou vai morrer a mãe ou vai morrer o bebê. Tá certo? Lá no Livro dos Espíritos está escrito o que o Edson falou agora. O Edson, repete para nós. Se no caso... Tá ruim mesmo, Edson. Tiver um problema que provoque a morte da mãe, que a mãe corra risco, aí fica natural a vida que já está presente, né? É mais ou menos o seguinte, se aquela gravidez, aquela gestação coloca em grave risco de vida da mãe, preferível que se preserve a vida que já existe. A vida que já existe, que já veio à luz. Tá? Então, essas discussões aí que a gente vê,
A maioria das vezes é porque a gente não conhece, primeiro, a lei humana que já existe e a lei divina. Então, quando a gente fala assim, tem uma lei que diz que o cara que furta, né, e é funcionário da empresa, eu vou dar queixa dele, vai abrir um inquérito, vou demiti-lo por justa causa e ele que se dane lá com a legislação. Tá certo, é a lei humana, né? Mas e a lei, a vontade de Deus e o ensinamento de Jesus? Se a gente observar a vontade de Jesus, a vontade de Deus e o ensinamento de Jesus, nós vamos verificar que as coisas são bem menos complicadas. Olha, faça sempre o seguinte: em cada situação da sua vida, verifica se você não tem um ensinamento de Jesus. É a impressão minha, quase todo mundo desligou a câmera. Só tem... É que tá muito ruim o sinal, e desliga, fica melhor. É que só tem três pessoas. Eu desliguei por causa da minha vista. Não, tudo bem, não tem problema. Mas é que eu estou perguntando isso porque pode ser a minha internet, tá? Não, vocês podem deixar desligado também, não tem problema não. Só por causa da vista. Eu estou preocupado se é meu sinal aqui. Os que estão com a câmera desligada estão me ouvindo? Sim. Eu estou. Sim, normal, mas parou de travar com a câmera desligada. Tá bom. Então é o seguinte, ó. Estávamos falando do começo, o que é compromisso e o que é missão. Compromisso você assumiu com Deus e com Jesus, de você reencarnar, na sua reencarnação, você fazer alguma coisa para você progredir. Como é que eu progrido? Né? Como é que eu faço para progredir? O objetivo da encarnação é fazer o bem. Então, faça o bem a todo momento. E, aliás, não faça o bem a todo momento quando alguém precisa e bate a sua porta. Vá atrás de fazer o bem. Né? Então, a gente vai na casa espírita porque quer, a gente sai dos nossos afazeres e vai na casa espírita quando é preciso, quando alguém chama, quando alguém diz, olha, tem uma pessoa que precisa de ajuda, nós vamos para a casa espírita e vamos trabalhar. Quando você faz isso, você ajuda uma infinidade de irmãos desencarnados. E o que é mais legal é que você não percebe, mas você fazendo isso, você está progredindo. Você está cumprindo compromisso com Deus Jesus de progredir. Progredir fazendo o bem. E você progride, faz o bem e a sua saúde melhora. A sua saúde física e mental, porque a mediunidade é psíquica. Não tem médium nesse planeta, tá? Ou médium encarnado em qualquer planeta, que não funcione a mediunidade pela mente, pelo pensamento, pelo cérebro. Não tem jeito, tá? Então, o ditado antigo, parece até careta ou piegas, de que um dia a pessoa vai, ou pelo amor, ou pela dor, é verdade. É assim que funciona. A pressão espiritual faz o médium procurar uma casa espírita que lhe agrade. Eu sempre indico às pessoas, olha, por favor, cuide da sua mediunidade, vá trabalhar. Não precisa vir na minha casa se você não quiser. Vá a qualquer casa espírita, vá trabalhar com a sua mediunidade. Tá, sim, de centro espírita por aí. Você virar a esquina da sua casa, vai achar um. Ou pelo menos vai achar alguém que te indique um centro espírita, mais perto da sua casa. Agora, missão é diferente de compromisso. Tá bom? Missão, você distingue um missionário de uma pessoa que apenas, entre aspas, tá? Veio e reencarna com compromisso. Você distingue o missionário pelas coisas, pelas grandes coisas que realiza e pelo progresso a que conduz seu semelhante. Compreendeu? Então você tem que procurar progredir, fazendo o bem. Sempre. O tempo todo. No seu trabalho, assistindo televisão, no WhatsApp. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Mandar uma mensagem para uma pessoa que você não sabe se ela está bem. De repente, até para uma pessoa que você sabe que tem algum certo problema de saúde. Manda uma mensagem para ela. Boa noite, fulano. Boa noite, ciclana. Você está bem? Como está a sua saúde? Como está seu pai? Como está sua mãe? Demonstre interesse pelas pessoas. Você está fazendo bem. Vá visitar a pessoa no hospital. Vá visitar a pessoa lá no aconchego, na Cristiane lá.
visitar os velhinhos, visitar os funcionários, aplicar passe no povo de lá. Olha que coisa. Quanto que custa você fazer isso? Nada. Você não gasta dinheiro nenhum. Você só precisa chegar até aqui a minha casa, entrar no meu carro e eu levo você lá. Então, veja, isso é um compromisso. Fazer o bem. Todo mundo tem esse compromisso. Não se engane. Se você passar a vida inteira sem fazer o bem, você vai dizer, eu não tenho compromisso com ninguém. Tem, tá bom? Agora, o missionário, o cara que tem missão, ao mesmo tempo que você se acha que não é missionário, sabe que tem que progredir, o missionário vai ajudar você no seu progresso. Então, as coisas que ele faz, as coisas boas que ele faz, as grandes coisas que ele faz, edificantes, e você perceber que ele conduz as pessoas, né, ao progresso, que é a evolução e a elevação a Deus. Essa é o resumo do que vocês vão achar lá no capítulo em que tem lá, que contém a questão 575 do Livro dos Espíritos. Tá bom? Também tem lá sobre o aborto, em outro capítulo, em outro livro, dentro do Livro dos Espíritos. O Edson, não sei se chegou a ver aí agora que questão que é, mas tem aí. Então é o seguinte, precisamos, o resumo disso, nós precisamos entender as coisas. Vocês percebem que é difícil, no primeiro momento, a pessoa saber distinguir compromisso de missão? Vocês perceberam no começo da conversa? Poucas pessoas conseguiriam distinguir por si mesmas, sozinhas, o compromisso da missão. Agora ficou um pouco mais claro. Mas então, com isso, você já pode conduzir sua vida? Poder pode, mas não deve. Né? É muito pouco. O que você deve fazer é ir lá no Livro dos Espíritos estudar mais sobre isso, sobre compromisso e sobre missão. Pegar a codificação, procurar em André Luiz, em Emmanuel, lá nos livros de Chico Xavier, né? Nos livros de Divaldo. Você tem que, o que eu quero dizer, você tem que esmiuçar as coisas. Compreendendo as coisas, entendendo as coisas, você desenvolve inteligência. Você adquire conhecimento. E aí você vai praticar as coisas e vai virar sabedoria. Você vai viver melhor. Entende? Está tudo lá. Se você não achar no Evangelho de Jesus, é porque você não procurou. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, está escrito o seguinte. Atenção. Todas as verdades estão no cristianismo. Todas as verdades estão no cristianismo. Os erros que ali existem são produção humana. Leia o Evangelho de Jesus, por exemplo, Mateus, que foi o primeiro evangelho, que está lá no Paulo Estevão. Tá bom? E aí você analisa bem ali que você vai achar coisa que você vai falar, isso aqui não pode ser de Jesus. Porque é erro humano. Alguém colocou ali na escritura. Tá bom? Não tem como errar. Faça o que Jesus ensinou. Tá bom? O Edson clicou em algum lugar e saiu da reunião. Pessoal, a reunião está no bico do corvo de acabar. Tá bom? Júnior, como é que estão as coisas aí? Vamos ligar o microfone para nos despedirmos? Bora? Gente. Bora. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Que Deus e Jesus ilumine vocês. Ai, ai. Boa noite para todos. Oi, Regina. Oi, Carlão. Sônia. Carlos, Obrigado a todos Regina, vocês. Que Deus e Jesus ampare e proteja vocês, a sua família. Que Deus e Jesus possam mandar os nossos irmãos médicos cuidar dos espíritos que estão perto de você, nas suas casas, no lugar onde vocês estão. E você está Que a rindo? sua casa, sua residência fique limpa, no sentido de que todos foram iluminados e encaminhados para a colônia. Eu agradeço a todos pelo carinho também que vocês demonstraram desde quarta-feira. Aqui atrás estão os livros, né, as caixas de livros. Já começamos a despachar para algumas personalidades e esperamos e contamos com a ajuda de todos vocês. Nós estamos aqui para impulsionar a civilização humana.
Deus de Jesus ampare e proteja todos. Graças a Deus. Graças a Jesus. Tchau, Cris. Tchau, Carlão e Regina. Tchau, Carlão, Regina, Cris, Tchau, Betão. Tchau, Natália. Roberto, Fátima, Maiara. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, Soninha. Tchau, Soninha. Tchau, dona Inês. Tchau, gente. Um beijo no coração. Tchau, Dona Inês. Beijos para todos. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Desligando por aqui.